Olá, fã do esporte a motor. Na nossa 58ª edição do Dinâmica Cast, iremos falar da rodada de Doha, segunda etapa do calendário da MotoGP. Hoje, com vitória inédita de Fábio Quartararo, que caçou as duas Ducati Pramac para a vitória. Temos também o destaque de Jorge Martin, um estreante do ano que liderou a maior parte da prova. Tudo isso aqui no nosso Dinâmica Esportiva. Eu sou Luiz Andretti, ao meu lado está Thales Cristiano. Olá, pessoal, que acompanha a gente mais uma semana aqui, a gente no Dinâmica Cast. Dessa vez falando sobre a segunda etapa da MotoGP, né? Novamente a MotoGP corre no circuito de Losail, no Catar, né? Dessa vez o GP de Doha. Rodada dupla naquele autódromo de Doha, devido às circunstâncias, né? Etapa dos Estados Unidos adiada, etapa da Argentina também adiada devido ao incêndio no autódromo de Termas do Rio Hondo. E por isso a MotoGP corre novamente no mesmo circuito. Por isso era de se esperar um resultado semelhante ao que foi da primeira etapa, e foi justamente o que aconteceu. Vitória da Yamaha, primeira semana com o Maverick Viñales, segunda semana com o Fábio Quartararo. Semelhante ao que aconteceu ano passado também, né? Por causa de um calendário modificado por conta da pandemia. As duas primeiras etapas acabou sendo em Jerez de la Frontera naquela oportunidade, e as duas vitórias nas duas primeiras etapas do ano passado ficaram com o Fábio Quartararo, né? Falando da corrida desse domingo, o Jorge Martin ele fez a pole, né? Ele que é estreante na MotoGP, piloto da Pramac Ducati, liderou 19 voltas das 22, fez uma excelente etapa, deixou todo mundo boquiaberto pelo que ele estava fazendo. Tudo bem que a Ducati tem uma excelente velocidade de reta, que era muito difícil alguém acompanhar, mas durante grande parte da corrida ele deixou todo o pelotão no bolso, né? O Fábio Quartararo ele aproveitou da agilidade da sua moto Yamaha de fábrica, e assim como o Viñales na primeira etapa, na primeira corrida do calendário, acabou se aproveitando disso na segunda metade da corrida para ganhar desempenho, escalar o pelotão e, consequentemente, conseguir a vitória, né? Ele que ganhou ali por uma margem de 1,5 segundos, mais ou menos. Fábio Quartararo, que chegou a mais uma vitória aí na temporada, né? Ano passado ele ganhou 3, se eu não me engano, e agora ganha a sua quarta ou quinta vitória na carreira, não estou lembrado agora. Duas corridas, duas vitórias da Monster Yamaha, da Monster Energy Yamaha, né, equipe de fábrica da Yamaha, equipe de fábrica dos japoneses. E o Johan Zarco, com 2 segundos lugares, é o líder do campeonato, né? Sim, isso que você falou realmente foi um fator muito determinante para a corrida. As duas Ducatis, independente dela de fábrica ou não, elas são motos muito boas nas retas, né? É um circuito que não é tão assim de alta velocidade, mas a gente vê a qualidade do Jorge Martin, piloto que teve na sua segunda corrida já um pódio. É uma coisa muito legal de se ver para um estreante do ano, né? Fez uma corrida que liderou os grandes, segurou por muitas voltas aí, só perdeu o gás ali na segunda metade da corrida. É de se esperar, a gente não quer que um estreante já saia ganhando logo de cara, principalmente numa equipe que não é de fábrica. Era de se esperar, a gente vê que às vezes o desgaste do equipamento pode acontecer disso, né? E o Fábio Quartararo, piloto mais experiente, batalhou pelo título ano passado, né? As duas primeiras corridas, como você falou, no ano passado, veio para capitalizar a primeira vitória da temporada, e ele soube aproveitar as oportunidades, né? A Yamaha já estava com o acerto da corrida passada, não teve quase nenhuma modificação no clima, no asfalto, ele só soube aproveitar a oportunidade que teve, caçou todo mundo ali da frente, passou o seu companheiro de equipe para vencer na segunda categoria. E daí você falou também do Johan Zarco, que fez pódio na segunda corrida também, o seu segundo lugar, que é uma coisa muito legal de se ver. É um piloto que, se continuar assim, é postulante ao título. A gente sabe que vai ser como no passado, creio eu, né? E ele que está liderando, enquanto o pessoal da Ducati de fábrica ali está um pouquinho para trás dele, né? Está em quarto lugar o Bagnaia. E é muito legal de se ver, né? Às vezes, oportunidade que uma equipe satélite tem, tanto quanto a de fábrica. Ducati, melhor moto de reta, uma moto muito rápida de qualificação, ainda não venceu em nenhuma prova. A gente espera que na prova seguinte, em Portugal, ela consiga reverter isso.
Exatamente. O Zarco, que é um cara, como eu falei, ele chegou na MotoGP com um hype muito grande, né? Ele que sempre foi tido como um piloto rápido, mas nos seus anos de MotoGP ele sempre foi tido também como um piloto um pouquinho louco, um pouquinho inconsequente, né? Ele que é bicampeão da Moto2, 2015 e 2016, 2 títulos consecutivos ele tem na Moto2. Aí quando subiu para a MotoGP, ele subiu com a Tech 3, que hoje é a equipe satélite da KTM, mas na época era a equipe satélite da Yamaha. Fez algumas atuações, né, que deixaram o público um pouquinho presos no que ele estava oferecendo para o pessoal. Ano passado, ele é lembrado por causa daquele envolvimento no gravíssimo acidente com o Franco Morbidelli na Áustria, né, aquele que o Valentino Rossi quase foi atingido na cabeça pela moto do Morbidelli. Os dois estavam envolvidos. E o Zarco, esse ano, ele está mostrando maturidade, né, uma maturidade que ele não tinha antes, e está brigando lá em cima, o que é muito legal de se ver. A gente viu a Ducati, tanto de fábrica quanto a satélite para a máquina Ducati brigando ali na frente. A Yamaha também com uma moto muito ágil, desafiando essas duas equipes da Ducati. E a Suzuki um pouquinho atrás, né? A gente viu o Alex Rins na 4ª posição, ele que ultrapassou o Maverick Vinales na última volta da corrida, enquanto o Juan Mir ele não foi capaz de chegar ali na frente, como foi na primeira corrida, porque ele acabou se envolvendo no entreveiro ali com o Francisco Bagnaia na primeira metade da corrida, e não conseguiu se recuperar depois disso. Ele que atual campeão da categoria, né, tem apenas uma vitória, o campeão na história com o menor número de vitórias, e não parece que está no mesmo nível do Alex Rins, né? A verdade seja dita. O Alex Rins, que ano passado não foi capaz de brigar pelo título devido a lesões, que não estava em 100% de sua forma física, e mesmo assim conseguiu ganhar a corrida. O cowboy do asfalto, como é o apelido dele. Mas esse ano ele vem mostrando um bom rendimento, né? Chegando ali na 4ª posição nessa corrida. E tem tudo para manter a regularidade, e essa batalha interna com o Juan Mir tem tudo para ser bastante saudável. Como você falou, o Alex Rins está liderando a disputa interna, né, com 1 ponto na frente na tabela. Vale destacar que o Johan Mir é um piloto talentoso, sim. Como eu penso, ele foi um cara muito cerebral, soube aproveitar as oportunidades. Não tinha a moto mais rápida do ano. A Suzuki, ela sempre foi assim, às vezes pinga uma vitória ali, outra aqui, mas ele soube aproveitar a oportunidade e foi indo de corrida a corrida, sendo muito pontual, né, muito constante, o que ocasionou o título dele com apenas uma vitória. Mas muitas vezes acontece isso, a gente já viu isso, o Matt Kenseth na NASCAR, o Keck Rosberg na Fórmula 1 em 1982. Não é um demérito de jeito algum, né, mas lógico que a gente quer que um piloto ele seja mais ativo, quanto o Alex Rins que brigue mais por posições, que tenha mais vitórias, que sempre fique lá na frente. Mas também, como você disse, vai ser uma interessante briga interna na Suzuki. São 2 pilotos muito bons, um campeão, mas também o Alex Rins, ele vem aí para a briga. Eu aposto minha ficha que ali vai ficar bem pau a pau ali, né? Mas o Alex Rins vai levar a melhor. Exatamente, eu também imagino isso, né? A gente tem, voltando a falar da Ducati, a gente tem o Bagnaia e o Jack Miller ali na equipe de fábrica da Ducati. Ambos eram pilotos da Pramac Ducati no passado, após a emissão de André Dovizioso e de Danilo Petrucci. Os dois foram promovidos à equipe principal. O Danilo Petrucci hoje corre na Tech 3 KTM, satélite da KTM, enquanto o André Dovizioso está sem emprego. Ele faz alguns testes aqui e ali, mas ele resolveu tirar um ano sabático em 2021, né? Ele que foi vice-campeão em diversas outras oportunidades, em 17, 18 e 19, se não me engano, ele foi vice-campeão. E agora ficou sem emprego, né? Ele que conseguiu ganhar algumas corridas, teve boas atuações, porém nada muito além disso. Enquanto os 2 pilotos da Pramac Ducati pedindo passagem, né? O Johan Zarco que tem uma história de superação, caso esse ano seja uma temporada boa para ele, porque ele, em 2019, era um piloto de fábrica da KTM, que acabou sendo demitido durante aquela temporada, né? Ele acabou sendo chutado da própria KTM durante a temporada de 2019, ele pegou uma vaga na A20, que é a equipe de fundo de pelotão da MotoGP,
depois ele conseguiu ir se restabelecendo até conseguir dar a volta por cima, né? Ele que ficou 2 temporadas com a 20, inclusive temporada ano passada, que ele chegou até a fazer pole com a moto da 20, que foi uma coisa muito inesperada de conseguir. E esse ano acabou assinando com a Pramac Ducati, uma sobrevida na carreira dele que muitos já davam como fracassada na MotoGP, né? E agora ele lidera o campeonato e tem tudo para poder brigar lá em cima, né? Desde que ele não seja inconsequente, como veio sendo nos últimos anos. Voltando a falar do rookie, do Jorge Martin, ele vem junto da Moto 2 contra a classe de pilotos como o Enea Bastianini, como o Luca Marini. Foram pilotos que se destacaram no passado, né? E agora estão ali guiando na categoria principal. O Jorge Martin, segunda corrida, primeiro pódio, primeira pole. Esse ano pode ser que traga sua primeira vitória. E a gente falou da Yamaha, da Suzuki, das duas equipes com motor Ducati. Agora a gente falando da segunda das decepções, né? A gente tem a KTM e a Honda que não mostraram serviço, né? A KTM teve o melhor resultado com o Brad Binder, piloto sul-africano, chegou na 8ª posição, e a Honda com seu melhor piloto sendo o Paul Espargaró, que chegou apenas na 13ª posição, né? As equipes satélites da Honda nada bem, Takaki Nakagami horrível, Alex Marques, que estava na equipe de fábrica da Honda, foi rebaixado para a equipe satélite, caiu, nem completou a corrida. E um drama aí para a equipe japonesa, né? Para a Repsol Honda, tanto quanto a equipe satélite também. Sim, exatamente isso, né, que você disse. Uma pena, a KTM não é tão tradicional assim quanto a Honda, mas a gente vai falar mais da Honda. É aquele caso, né? A equipe inteira é voltada para estilo de pilotagem de Marc Marques, piloto que ganhou 6 títulos com a mesma moto, com a mesma equipe. Mesma moto não, mas a mesma equipe, o mesmo acerto. Não conseguem fazer um piloto dar certo na equipe. Isso a gente pode ver muito bem num exemplo bem próximo a gente, né? A Red Bull com a Fórmula 1, né? Eles fazem o carro diretamente feito para o Max Verstappen. É muito difícil um outro piloto sair de uma equipe e ir para a Red Bull e conseguir os mesmos resultados que o próprio Max. É o que acontece um pouquinho com a Honda, né? É lógico que o Marc Marques ele está numa categoria acima de muitos pilotos, mas a Honda também é uma equipe que trabalhou muito em volta do Marques, né? Então foi um choque ver uma equipe tão tradicional, com tantas vitórias, com tantos títulos, tá andando atrás com esses pilotos, né? Um substitui o Alex, daí vem outro que substitui também, não consegue os bons resultados quanto ele. Então a gente espera que ou os pilotos ele andem bem, né? E a recuperação do ex-campeão, né? Que vem muito lenta, a passos de mais de um ano já, e sem previsão de volta. E, dado esses dados, a gente espera que a Honda não vá figurar nos ponteiros nas próximas corridas. Exatamente. É uma pena ver a Honda passando por isso, né? Equipe tradicional, como você bem mencionou. Stefan Bradl, o piloto alemão, está substituindo o Marc Marques, né? Eles fazem interessante que o Marc Marques e o próprio Stefan Bradl batalharam pelo título da Moto 2 em 2012. O Stefan Bradl é um piloto experientíssimo já, andou no Mundial de Superbike, andou na MotoGP uns anos antes disso, e esse ano tá tapando um buraco ali na Honda, né, ocupando essa vaga que é do Marc Marques, mas é um piloto que não agrega mais nada, né, é um piloto que não tem nada de brilhante, já foi mais provado isso. Outro destaque da corrida também foi a Aprilia, né, mais uma montadora ali da MotoGP que a gente não comenta muito, né? Além de Yamaha, Ducati, Suzuki e Honda, temos a Aprilia, né? Que tem apenas a equipe de fábrica deles. O Paul Espargaró, o Alex Espargaró, desculpa, ele andou nas 3 primeiras posições durante a primeira parte da corrida, né? A Aprilia que ainda vem tentando o primeiro pódio, tentando a primeira vitória, mas ainda está difícil para eles. Eles que vêm injetando um dinheiro ali na MotoGP e não conseguem um bom resultado. Alex Espargaró tá tentando fazer de tudo, ele que é um bom piloto, assim como o próprio irmão dele. Como falei, andou ali no comecinho, ali na primeira parte da corrida, nas 3 primeiras posições, acabou terminando apenas na 10ª posição, trouxe 6 pontinhos para casa,
É, é de se esperar uma evolução ainda da Aprilia ao longo da temporada, né? Se a gente comparar com a temporada passada, já está sendo um legítimo passo à frente que eles estão conseguindo. Mas essa batalha que foi da KTM uns anos atrás, né, até 2019, ninguém apostava na KTM, até que em 2020 eles começaram a ser competitivos de uma hora para outra. Espera-se que a hora da Aprilia chegue também, né? Com certeza uma hora equipes que investem, não é uma fórmula exata, uma equipe que investa muito dinheiro, mas a gente sabe que a Aprilia é uma equipe também que tem muita história na MotoGP, no Superbike, não que seja uma equipe vencedora, mas que sempre está ali. Agora, outro destaque não tão positivo assim é a equipe satélite da Yamaha, que ano passado foi sensação, brigando por título, dando vice-campeonato ao Franco Morbidelli, que agora está ali no top 15, né, com até o doutor Valentino Rossi. Ambos pilotos conseguiram apenas 4 pontos em 2 corridas. Foi uma das maiores decepções, uma queda brusca de uma equipe que batalhou pelo título, ganhou as 2 primeiras corridas, uma equipe jovem, muito legal de se ver o trabalho deles. Hoje, pelo menos nessas 2 primeiras corridas de 2021, apenas 4 pontos cada, somando 8 pontos aí para a equipe toda. Exatamente, o Valentino Rossi que nesse final de semana largou da sua pior posição de largada na carreira na MotoGP, né? Ele classificou-se apenas na 21ª posição. A gente sabe que o Valentino Rossi nunca foi leão de treino, né? Ele nunca foi... O forte dele nunca foi o classificatório, mesmo no auge da carreira dele, quanto mais agora que ele está no seu declínio. E juntado com o equipamento obsoleto que a Yamaha SRT tem nesse ano, ele largou de uma magra 21ª posição, uma coisa bem estranha de se ver, né? Enquanto o Franco Morbidelli, ano passado, ele conseguiu batalhar lá na frente, venceu corridas, né? Foi vice-campeão, ele que acabou se aproveitando da perca de fôlego do Fábio Quartararo no finalzinho da temporada, e foi vice-campeão no passado. Esse ano, os dois com motos antigas, né? Motos obsoletas, não foram muito bem. O Franco Morbidelli ele foi apenas 12º colocado, trouxe 4 pontinhos para casa nesse final de semana. O Valentino Rossi ficou fora dos pontos, lembrando que na MotoGP pontuou 15, ele ficou na 16ª posição. O Valentino Rossi deu entrevistas falando que se enxerga fazendo isso por mais 2 ou 3 anos, ou seja, pilotando na MotoGP por mais 2 ou 3 anos. Porém, não sei se isso vai ser possível, né? Pode ser que seja, porque o Valentino Rossi ele tem a própria equipe agora na MotoGP, né? Ele tem a Sky VR46, que é a moto que o Luca Marini fez a sua estreia na MotoGP. O Luca Marini, que é piloto da academia do Valentino Rossi desde menino, agora ele estreia na MotoGP com uma moto da equipe do Valentino Rossi, com a equipe do Doutor, mas anda ali no final do pelotão, né? Como toda equipe nova, geralmente. Mas é um final de carreira meio forçado ele do Valentino Rossi, né? Ele que não consegue mais render como antes. Eu, particularmente, não me recordo da última vitória do Valentino Rossi. Às vezes eu me recordo bem da última vez que ele brigou por título na MotoGP, que foi em 2015, né? Aquele final de campeonato muito controverso entre ele, o Marc Marquez e o Jorge Lorenzo. Muito controverso mesmo, que uma punição meio bizarra na última corrida, na penúltima corrida também, e o título acabou ficando com o Jorge Lorenzo naquela oportunidade, né? Aquilo que foi o tricampeonato dele. 2 pilotos que marcaram época ali, né? E hoje o Jorge Lorenzo fora da MotoGP, já aposentado, e o Valentino Rossi ali fazendo hora extra, né? Na verdade, tem que ser dita. A gente sabe que ele gosta muito do que faz, gosta mesmo, é uma referência para todo mundo, mas a molecada já passou por cima dele, por assim dizer, né? Molecada como Fábio Quartararo, como Maverick Vinales, Alex Rins, Francesco Bagnaia e todos esses outros que agora estão brigando lá na frente. É uma pena que isso aconteça com um piloto que dominou tantas vezes a MotoGP, mas eu acho que é compreensível um piloto que teve tanto tempo no auge, conseguir manter isso por vários anos é uma coisa muito difícil. A gente já viu isso com o Michael Schumacher, que não conseguiu imprimir um bom desempenho ok, como o do Valentino Rossi quando ele estava na Mercedes. O piloto, ele é um racer, né? É um cara que ele não importa se ele está ganhando ou não, ele quer fazer
um bom trabalho, independente do equipamento. A gente já viu há 30 anos atrás o Richard Petty, que andou anos e anos sem ganhar, mas ganhou 200 vitórias, é o maior vencedor da NASCAR. Mas atualmente Jimmy Johnson ficou muitos anos depois de 2016 sem nenhuma vitória, venceu apenas em 2017, depois não entrava no Chase, nos playoffs, agora vai correr na Indy, faz o que gosta, né? É um piloto independente dos resultados, né? É que a gente acostuma a ver um piloto tão dominante assim quanto esses, que ganharam inúmeros títulos, a gente pensar que eles vão segurar a forma assim por anos e anos. Muito feliz de ver um piloto que não importa com isso, com os resultados, mas sim do que ele faz. Mas é uma pena, lógico. A gente vê o Valentino Rossi andando atrás, é estranho para todo mundo, ainda mais para a gente, né, que é da época do doutor, né, e tudo mais. Mas é realmente bem difícil de ver. Mas ele faz o que ele gosta, né, e tudo mais. Exatamente. A última vitória, fui dar uma coladinha aqui. A última vitória do Valentino Rossi foi GP de Assen na Holanda em 2017. Última vitória do doutor até a presente data, né? Ele que em 2018 foi terceiro lugar no campeonato, mas de 2018 para cá ele não venceu mais nenhuma corrida. O último triunfo dele foi em 2017 mesmo. Sim, e amigos, eu acho que a gente chegou ao final de mais um podcast, a nossa edição número 58. Hoje apenas falando da MotoGP, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Falamos sobre essa rodada dupla praticamente, né? Da MotoGP, trazemos todas as informações, ainda um pouquinho mais, né? Espero que vocês gostem do nosso trabalho. Curta, compartilhe com os amigos. Não se esqueça de se inscrever nas nossas plataformas digitais. E é isso. Até a próxima. A próxima corrida vai ser em Portugal. E meu nome é Luiz Andretti. E ao meu lado está Thales Cristiano.